Olá, bem-vindo à aula de patologia. O tema da aula de hoje é uma revisão sobre distúrbios do desenvolvimento, crescimento e diferenciação celular. Quando eu estiver falando de distúrbios do desenvolvimento, eu estou falando de alterações que podem acontecer em um indivíduo durante a sua vida pré-natal, antes do seu nascimento, ou durante o que a gente chama de sua organogênese, a formação dos seus órgãos. Quando a gente observa distúrbio de crescimento e diferenciação celular, a gente observa na vida pós-natal. Então, a gente pode encontrar essas alterações desde a infância até o indivíduo adulto, mas a gente já está falando de distúrbio de crescimento e diferenciação. Não está falando mais de desenvolvimento, a gente não está falando de organogênese, porque todos os órgãos já estão formados. Então, quando a gente encontra essas alterações, elas podem estar relacionadas a diferentes situações. Elas podem estar relacionadas a influências do meio ambiente ou alterações no material genético daquelas células, né? É o que a gente chama de mutações. Algumas mutações elas podem ser dadas, né, dos nossos pais. A gente aprende isso lá no ensino médio, herança genética. E essas mutações dadas dos nossos pais, elas podem levar a comprometimentos celulares durante a formação dos órgãos. Mas a gente não pode esquecer também das influências ambientais nisso tudo, principalmente a exposição a alguns agentes químicos durante a vida fetal, que compromete a transcrição de proteínas pelo material genético. Esse comprometimento de transcrição de proteínas pelo material genético do feto, que está se desenvolvendo, pode levar a uma alteração morfofuncional de alguns órgãos durante a sua formação, né? Então, a gente pode ter aberrações aí, genéticas acontecendo exatamente por exposições, principalmente a agentes químicos, que podem levar a esse comprometimento. Mas nada impede que alguns agentes biológicos, como algumas infecções virais, promovam esses distúrbios de desenvolvimento, e nem agentes físicos também, né? A exposição à radiação, ela também pode gerar aberrações gênicas e, consequentemente, aberrações celulares e aberrações de formações de órgãos em um indivíduo durante a sua vida natal. Isso tudo nós chamamos de... Travou. De teratogênese. Teratogênese vem da palavra formação monstruosa, teratos, né? Porque quando na Idade Média, né, na era medieval, as pessoas observavam algumas mulheres gestando e dando à luz a aberrações, indivíduos com malformações de membros, indivíduos com formações incompletas, que pareciam monstros. E aí chamavam aquilo de teratos. Então, o que a gente começa a observar aqui é que, na verdade, aquilo que era gerado, ou aquele indivíduo que era gerado, na maioria das vezes, era um feto com má formação. E aí o nome perpetuou e ele existe até hoje. Tanto é que a gente chama todo aquilo que vai gerar esses distúrbios de desenvolvimento de agentes teratogênicos. São os agentes desencadeadores de lesões celulares durante a organogênese. Podem ser drogas, hormônios, agentes infecciosos, radiações. A gente pode observar em algumas deficiências nutricionais, principalmente de alguns tipos de vitamina, como a vitamina A e a vitamina E. Deficiências dessas vitaminas estão relacionadas diretamente ao comprometimento na multiplicação celular e aí, consequentemente, numa má formação de alguns indivíduos. Alguns medicamentos, né, podem provocar isso também. São novos, mas vocês já devem ter ouvido falar da talidomida. A talidomida era um medicamento, um potente medicamento analgésico e anti-inflamatório, utilizado na década de 50, principalmente, por mulheres grávidas, né? Principalmente porque elas sentiam muita dor e era recomendado para elas tomar um potente agente analgésico. E o que a gente vai observar na talidomida é uma malformação parcial. A gente observa uma malformação principalmente de membros, né? Membros inferiores ou membros superiores. E aí a gente tem um comprometimento na organização desses membros, mas o indivíduo ele nasce e ele
pode ter até uma vida saudável, porque ele tem um comprometimento, na grande maioria das vezes, de membros. Mas em alguns casos extremos, a talidomida podia provocar comprometimentos na formação de órgãos vitais para esse indivíduo, que fazia com que aquele feto não vinha a termo, né? Não vinha, chegava ao seu nascimento. Eu tenho alguns exemplos aqui para mostrar um pouquinho desses efeitos teratogênicos, e deixa eu só lembrar para vocês, na videoaula não fala muito de teratogênese, a professora já parte direto para os distúrbios de crescimento e diferenciação. Então, eu vou deixar essa videoaula gravada, depois eu vou fazer um pequeno formato dela só para os distúrbios de desenvolvimento para vocês, tá? Então, dentro dos agentes teratogênicos, uma coisa que é muito importante a gente chamar a atenção é o momento que ele vai comprometer realmente o indivíduo. Aqui a gente tem um quadro bem simples, só para mostrar, né, a formação da organogênese em um indivíduo, e a gente pode observar que o período fetal que sofre mais comprometimento é principalmente no terço inicial da gestação. É onde o embrião está sendo formado, onde os órgãos estão sendo organizados, né? Você pode falar dessa maneira, órgãos organizados, mas é onde a gente começa a observar uma distribuição celular mais adequada e uma multiplicação celular muito intensa. Então, aqui, se a gente tem uma influência de agentes teratogênicos nesse momento, no terço inicial da gestação, a chance grande de o indivíduo nascer com malformações. A exposição no terço secundário ou no terço final da gestação é prejudicial? Sim, porque ela pode levar à morte fetal. Mas para a organogênese, o comprometimento tende a diminuir. No terço final de gestação, a gente observa principalmente um comprometimento no sistema nervoso central à exposição de agentes teratogênicos, principalmente porque o sistema nervoso ele vai tendendo a ser completamente formado e amadurecido no terço final. Diferente de outros órgãos, como o olho, coração, né? Membros que vão sendo formados no terço inicial da gestação. Então, vai ter uma diferença muito grande aí, dependendo do momento da exposição para a formação. E o complicado é que, na maioria das vezes, as mulheres elas tendem a ter o diagnóstico de gestação após uma exposição ali dos 2 primeiros meses, né, a agentes teratogênicos. Então, a chance da mulher desenvolver fetos com malformações é grande, principalmente se elas não têm hábitos saudáveis em sua vida comum, né? Aqui a gente pode falar de hábitos simples, como tabagismo, como o uso de alguns tipos de medicamentos, né? Para alguns tipos de tratamentos, como doenças autoimunes, e o alcoolismo. Né? A ingestão alcoólica ela é extremamente severa e sabe-se muito bem, existem relatos clássicos de alguns comprometimentos relacionados à ingestão alcoólica durante a gestação. Um dos exemplos que a gente tem é a síndrome alcoólica fetal, que leva a um desenvolvimento incompleto do sistema nervoso central do indivíduo. Aqui a gente tem uma imagem de um cérebro bem formado e aqui a gente tem a imagem de um cérebro mal formado, vindo de uma gestação onde a mulher fazia ingestão alcoólica. Daí esse nome, síndrome alcoólica fetal. Né? Aqui a gente tem um comprometimento de formação e de multiplicação celular no sistema nervoso central devido aos metabólitos gerados pelo álcool, principalmente acetaldeído, que leva ao comprometimento na formação neurogênica ou na neurogênese do indivíduo. Tá? E lógico, né, o indivíduo com esse comprometimento na formação do seu sistema nervoso vai ter problemas severos, principalmente de desenvolvimento. Né? Ele pode vir a ter, ele pode vir a nascer com vida, mas ele vai ser um indivíduo que tem um comprometimento funcional por um dano neurológico severo durante a gestação. Esse aqui é só um exemplo, tá, gente? Existem vários exemplos que a gente pode citar sobre essas malformações. Se eu não cortei, tem aqui sim, olha, outras alterações que a gente pode observar. E a gente dá um nome específico para isso, que é a hipoplasia gestacional. Essa hipoplasia, ela está muito relacionada a uma formação inadequada de órgãos. Quando a gente não tem a formação de um determinado órgão, a gente chama de agenesia, ausência de formação. Mas na grande maioria das vezes a gente chega até a formação de um órgão ou de um sistema e ele é mal formado, ele é incompleto.
ele não amadurece, ele não se organiza completamente. É o que a gente está vendo aqui nessa malformação do sistema urinário. A gente tem aqui 2 rins, os ureteres, a bexiga e o canal da uretra, mas a gente pode observar uma má formação da bexiga, uma formação incompleta de um ureter, provocando até uma dilatação por retenção de líquidos no ureter, e aqui os rins também mal formados, a gente pode observar até uma cavidade dentro desse rim devido à sua má formação. Na maioria das vezes, o indivíduo que tem uma má formação de um sistema completo, sim, ele ou morre durante a gestação ou ele tem pouco tempo de vida. Em algumas situações, o que a gente pode observar são malformações de membros, é o que a gente chama de focomelia, observado na talidomida, que a gente pode observar que o membro superior desse indivíduo não foi formado adequadamente, né? A gente só tem uma pequena projeção do que seria o membro desse indivíduo nessa região. E agora, só para resumir, tá? As terminologias utilizadas pela professora Paula. Ela estava falando de distúrbio de crescimento e diferenciação celular. Distúrbio de crescimento e diferenciação celular, propriamente, está falando de um indivíduo que já nasceu. E a gente pode observar algumas alterações funcionais em alguns órgãos, que podem ser patológicas, induzidas por alguma agressão. E, consequentemente, a gente tem uma mudança morfofuncional de alguns tecidos, mudanças morfofuncionais de alguns órgãos. Isso pode acontecer por estímulos hormonais, e a gente observa isso em algumas adaptações fisiológicas de alguns tecidos, ou por estresse tecidual mesmo. Podem ter até estímulos hormonais, mas estímulos hormonais inadequados. Nós chamamos isso de adaptações patológicas. Dentro desses eventos, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é como ele acontece e em que tipo de alteração a gente vai poder observar. Para pensar nisso, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que existem células que têm a capacidade de multiplicação constante, que são as células lábeis. Existem células que podem se multiplicar, mas não se multiplicam constantemente, que são as células estáveis. E existem aquelas células que não se multiplicam depois da sua formação, que são as células que nós chamamos de permanentes. Isso tudo acontece porque existem células que entram no que nós chamamos de ciclo celular, que produz material genético, produz organelas e divide a célula. E células que não entram no ciclo celular, que não transcrevem, né, material genético para produzir proteínas para síntese nova de DNA e não conseguem, consequentemente, fazer uma multiplicação, uma divisão e formação de novas células. Quando a gente vê que existem 2 grupos de células, aquelas células que se multiplicam e aquelas células que não se multiplicam mais, a gente começa a pensar que algumas alterações celulares de multiplicação só vão acontecer em células lábeis e estáveis. E algumas alterações de crescimento celular podem acontecer em células lábeis estáveis e permanentes. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala dessas alterações de crescimento e diferenciação, é que dependendo do órgão, ele não sofre multiplicação celular nova. Ele simplesmente tende a crescer as suas células se a gente estimula. Outros órgãos não. Se a gente estimular o funcionamento daquele órgão, as células começam a se multiplicar novamente. E isso tudo acontece devido àqueles fatores de crescimento que a gente citou lá no reparo tecidual. São proteínas que são liberadas no meio externo, entram em contato com proteínas que estão presentes na membrana das células e ativam uma cascata de proteínas para transcrição gênica e multiplicação celular. E aí, dentro desse comportamento de se multiplicar ou não multiplicar, aí sim a gente entra nas terminologias que a professora Paula apresentou para vocês. Um dos eventos que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele pode ser observado lá na vida natal, mas pode ser observado na vida pós-natal, é o que a gente chama de hipoplasia. Hipo é pouco, né? E plasia vem de formação celular. Então, a gente pode observar pouca formação celular durante a gestação, durante a vida fetal. E isso pode levar a comprometimentos na formação de órgãos e tecidos. E a gente pode observar isso acontecendo também durante a vida pós-fetal, né? No indivíduo na infância, na adolescência, o indivíduo adulto, a gente pode observar uma diminuição da população celular de um determinado órgão, levando à diminuição desse órgão. Essa diminuição de população celular
ela pode acontecer de uma maneira, por um estímulo fisiológico ou por um estímulo patológico. Normalmente, fisiológico é quando a gente observa algumas involuções teciduais. A gente observa isso no timo, durante a formação, desculpa, não. A gente observa isso no timo durante o envelhecimento do indivíduo, né, passando da infância para a idade adulta. O timo tende a evoluir, porque outros órgãos de defesa tendem a evoluir. A gente pode observar isso durante o envelhecimento do indivíduo, principalmente em gônadas, né, em órgãos sexuais femininos e masculinos. A gente pode observar isso no tecido muscular, a gente pode observar isso no tecido nervoso. As células, elas tendem a entrar em apoptose com o envelhecimento do indivíduo. E a gente tende a diminuir o número de células em um determinado órgão. A gente chama isso de hipoplasia. Algumas hipoplasias, elas estão relacionadas a um menor estímulo celular ou um estímulo à apoptose das células também, que podem acontecer de maneira patológica. Alguns agentes tóxicos, como tetracloreto de carbono, podem induzir isso. O acetaldeído, né, os metabólitos do álcool, podem provocar apoptose celular. E alguns processos infecciosos também tendem a promover a apoptose celular, principalmente algumas infecções virais. Algumas doenças infecciosas tendem a promover morte celular e, consequentemente, a hipoplasia de determinados tecidos. Aqui a gente tem uma imagem histológica de um testículo aparentemente normal. A gente vê aqui os túbulos seminíferos do testículo e as células que representam o túbulo seminífero, células de Sertoli, células gonadais. E aqui a gente observa as células de Sertoli. Essas células gonadais, né, que vão formar os espermatozoides, elas não estão formadas aqui mais, principalmente porque você tem um menor estímulo hormonal acontecendo. Isso aqui é uma hipoplasia fisiológica que está acontecendo nesse indivíduo. Diferente da hipoplasia, existe um outro evento que nós chamamos de hipotrofia. Normalmente isso acontece porque a gente tem uma redução das organelas, uma redução do metabolismo dessas células. Isso também pode acontecer de uma maneira fisiológica, pelo mesmo evento, a senilidade, o menor estímulo hormonal acontecendo, mas também pode acontecer de uma maneira patológica, por deficiências nutricionais, obstruções vasculares, comprometimentos nervosos, como a gente citou no início da aula, em que vai diminuir o estímulo funcional daquelas células. Então, o primeiro evento que a gente observaria é uma hipotrofia. Secundariamente, se esse estímulo funcional tende a diminuir cada vez mais, essa célula entra em apoptose e a gente começa a observar uma hipoplasia naquele tecido. Aqui a gente tem um exemplo de um cérebro senil, um cérebro de um indivíduo envelhecido. A gente pode observar aqui um cérebro aparentemente normal, né, com seus giros bem formados e os sulcos bem finos, né, bem delicados. E nesse aqui não. Os giros eles estão diminuindo de tamanho e normalmente os sulcos eles tendem a aumentar. O espaço entre um giro e outro vai tender a aumentar. Então aqui esse aqui é o cérebro de um indivíduo mais velho. Esse é o cérebro de um indivíduo em idade adulta. Mas isso pode acontecer também de maneira patológica. Aqui eu coloquei uma imagem de cérebro só para mostrar para vocês que pode acontecer uma hipotrofia cerebral de uma maneira patológica não relacionada ao envelhecimento. O indivíduo que tende a ter hidrocefalia por aumento principalmente dos ventrículos cerebrais, a gente começa a ter um acúmulo de líquido aqui dentro dos ventrículos. Esse acúmulo de líquido leva à compressão do cérebro, levando à hipotrofia cerebral. Aqui do lado a gente tem um indivíduo com uma perda muito grande de massa muscular, né? No esqueminha que a gente pode observar. Aparentemente ele deveria ter essa musculatura do bíceps braquial desse volume, e a gente pode observar nesse paciente esse volume de musculatura. Isso aqui pode estar relacionado a inúmeros fatores. Vamos falar do evento contrário. Né? A gente estava vendo a hipotrofia, a gente pode falar da hipertrofia, que é um aumento de massa tecidual, principalmente relacionado ao aumento do tamanho celular. Isso pode acontecer principalmente relacionado a um estímulo excessivo de determinados órgãos. E ele é muito evidente, igual a gente está vendo nesse animal aqui, ele é muito evidente também de ser observado em tecido muscular. Mas a gente pode encontrar em alguns órgãos, dependendo do estímulo funcional para aquele órgão. Quanto maior a necessidade, a maior demanda de um determinado órgão,
maior a chance dele sofrer hipertrofia. Lembrando, a hipertrofia ela pode ser observada tanto em células e tecidos com capacidade de divisão, quanto células e tecidos sem capacidade de divisão. Que a gente está tendo um estímulo funcional. E como aquela célula não vai conseguir multiplicar, o que ela vai conseguir fazer é crescer. Aqui a gente tem um exemplo bonitinho disso, que a gente chama de hipertrofia cardíaca concêntrica. Isso aqui é um corte transversal do coração, a gente está vendo aqui o ventrículo esquerdo e desse lado de cá o ventrículo direito do indivíduo. A gente pode observar uma grande massa muscular no ventrículo esquerdo, comprometendo também, promovendo um aumento de tamanho até dos músculos papilares, né? No interior do ventrículo, diminuindo a luz ventricular. Isso aqui vai acontecer por diferentes fatores. Um paciente hipertenso pode desenvolver isso, principalmente se ele tem um aumento muito grande de frequência cardíaca. E a maior contratilidade muscular, dessa musculatura, né, do ventrículo esquerdo, vai favorecer um aumento de tamanho desse ventrículo, já que essas células não vão conseguir multiplicar mais. Algumas situações onde a gente pode encontrar obstruções ou estenoses da aorta, principalmente por aterosclerose ou por uma má formação da aorta, ela tem a luz menor, e aí você tem que ter uma força muscular maior para ejetar o sangue do ventrículo, para ele ser distribuído pela aorta para os órgãos. Então, se você tem essa estenose, esse fechamento aórtico, acaba que o coração ele tem que trabalhar mais e ele vai tender a desenvolver uma musculatura cada vez maior. A hiperplasia, ela pode acontecer junto com a hipertrofia, não necessariamente ela vai acontecer isolada, mas a gente pode observar em algumas situações só o evento hiperplásico acontecendo. E diferente de todas as outras alterações, a hiperplasia só vai acontecer em órgãos com células lábeis ou estáveis, órgãos que têm células com capacidade de multiplicação ainda. Aqui a gente tem um exemplo disso no baço acontecendo, um evento patológico, hiperplásico patológico, principalmente por uma maior demanda funcional do baço. O baço, quando sofre um estímulo, a multiplicação de células de defesa, ele tende a agregar células imaturas de defesa, vindas da medula óssea, e essas células começam a se multiplicar dentro do baço. Consequentemente, a gente tende a ter um aumento de tamanho do baço. Isso acontece muito em inflamações crônicas, em pacientes com doenças inflamatórias crônicas, ele tende a ter o que a gente chama de esplenomegalia, aumento de tamanho do baço. Essa esplenomegalia acontece porque começa a ter um aumento da polpa branca do baço por um aumento da multiplicação das células de defesa no baço. Metaplasia. A metaplasia é uma mudança na forma ou no funcionamento celular que leva a uma produção de proteínas diferente do que aquela célula deveria fazer. E, consequentemente, quando a gente vê o tecido sofrendo essa mudança, ele altera todo o seu comportamento. Então, quando a gente fala que um tecido está sofrendo metaplasia, o que a gente está querendo falar é que aquelas células daquele tecido exerciam uma determinada função e começam a exercer outra função. O que é isso? Ela produzia proteínas, ela tinha uma forma e agora ela produz outras proteínas e tem outra forma. Daí o nome meta de mudança e plasia de formação. Isso só vai acontecer quando a célula tem uma mesma origem embrionária. Então, a célula tem duas origens embrionárias. As células têm duas bases de formação na sua fase embrionária. Ou elas vão se transformar em células epiteliais, ou elas vão se transformar em células mesenquimais. Células epiteliais vão dar origem ao tecido de revestimento, ao tecido glandular, e células mesenquimais vão dar origem a tecido ósseo, a tecido muscular, a tecido adiposo. A gente tem uma separação muito delicada aqui. Por que é importante falar isso? Porque eu vou observar uma metaplasia de um tecido epitelial para outro tecido epitelial. Eu vou observar uma metaplasia de um tecido mesenquimal para outro tecido mesenquimal. Nunca de um tecido epitelial para um tecido mesenquimal. Isso normalmente acontece por adaptação. Alguma agressão que aconteça em um determinado local faz com que aquelas células daquele local comecem a fazer uma outra coisa para proteger aquele local. Vou dar um exemplo bem bonitinho, bem clássico aqui, só para falar rapidinho, depois vocês assistem a aula da professora Paula que vocês vão entender melhor.
é o que a gente chama de leucoplasia. É uma lesão que tem uma característica clínica de aparecer como placas brancas, por isso o nome leuco, de brancacento, placas brancas na mucosa, principalmente na mucosa oral. A gente está vendo essa placa branca aqui, ó, na língua, na base da língua desse indivíduo. Isso aqui é porque acontece nessa região, pode ter acontecido alguma agressão química ou física, o suficiente para fazer aquele tecido epitelial não queratinizado começar a produzir queratina. E aí a queratina, em contato com a saliva, dá esse aspecto esbranquiçado. Então, a gente vê umas manchas brancas na cavidade oral do indivíduo, normalmente associada a algum traumatismo. O comum é observar isso associado a traumatismos químicos, traumatismos químicos ou traumatismos físicos, né? A ingestão excessiva de álcool, o tabagismo e a exposição química, né, aos metabólitos do tabaco, da nicotina, podem provocar essa agressão nas células epiteliais, fazendo com que ela comece a produzir uma camada de queratina naquela região. Um outro local que a gente observa isso é na metaplasia que acontece na cérvix uterina, onde a gente tem a transformação de um epitélio que era para ser glandular num epitélio estratificado que pode apresentar até queratina. Isso acontece principalmente em algumas infecções virais por HPV, papilomavírus humano. Ele pode estimular essa alteração celular, né, devido a uma tentativa de adaptação à inflamação e à infecção gerada naquela região, formando placas esbranquiçadas no colo uterino. É uma metaplasia, a mudança de um tecido glandular para um tecido estratificado que pode conter queratina. E para fechar, a displasia. A displasia é um evento que pode vir após a metaplasia ou pode vir após a hiperplasia. As células elas são estimuladas a se transformar, aí você começa a estimular muito material genético dessa célula. Na hora que você está estimulando muito esse material genético e está estimulando ao mesmo tempo multiplicação celular, podem acontecer pequenos erros mutacionais, né, pequenos erros de duplicação do material genético, e esses pequenos erros de duplicação do material genético podem levar a uma transformação celular, onde essa célula tende a perder a sua diferenciação, e ela se transforma em células mais atípicas. E aí é o que a gente observa e classifica como displasia. Essa célula não tem uma autonomia para multiplicação. Ela está sendo estimulada a multiplicar porque tem um fator favorecendo a sua multiplicação, seja um fator inflamatório, seja um fator hormonal. Só que pequenas mudanças mutacionais no material genético dela fazem com que ela perca, aos poucos, a sua capacidade de diferenciação. E, consequentemente, ela vai se tornando atípica, ela vai se tornando irregular, ela vai se tornando displásica. Daí esse termo, displasia. Ela é muito comum de ser observada após a metaplasia cervical escamosa na infecção pelo HPV. Dessa metaplasia, as células se transformam em células displásicas. Aqui a gente observa também uma mucosa uterina, onde a gente não consegue observar a formação de queratina, a gente não consegue observar a formação de glândula, a gente só vê um epitélio todo atípico sendo formado e tendendo a crescer naquela região. A displasia, ela é uma lesão muito importante de ser diagnosticada e ser reconhecida porque ela pode ser considerada uma lesão pré-neoplásica. Esses pequenos erros genéticos que as células vão ganhando ao longo da sua multiplicação pode levar a mutações genéticas mais graves que comprometem a multiplicação ou que alteram a multiplicação celular e alteram a autonomia dessa célula, favorecendo uma autonomia para ela, que ela era controlada, né? Ela era controlada por estímulos externos para sua multiplicação. Os danos genéticos podem fazer com que ela fique independente desses controles externos e ela comece a multiplicar indiscriminadamente, gerando o que a gente chama de neoplasia. Neoplasia é a multiplicação de células de uma maneira autônoma, excessiva e incoordenada, onde as células elas tendem a sobreviver por muito tempo num tecido, gerando o que a gente conhece como câncer, como tumor, que vai ser tema das próximas aulas nossas. Então, é importante reconhecer essas lesões, porque essas lesões são conhecidas como lesões pré-neoplásicas.
a metaplasia, a displasia e algumas hiperplasias são conhecidas como lesões pré-neoplásicas, porque elas normalmente culminam com mudanças genéticas que podem favorecer uma autonomia de multiplicação celular. E assim a gente finaliza a nossa aula. Obrigado pela atenção de todos.